Fala galera, fala turma! Novo vídeo com questões sobre o Estatuto da UNB e também Regimento Geral da Universidade de Brasília. Concurso Público FUB-UNB. Vamos lá? Questões inéditas, turminha! Em tela, as questões, vamos uma a uma. De acordo com o Estatuto da UNB, julgue as afirmativas abaixo. É assim que estará na sua prova. Sim, um enunciado que diz: julgue as afirmativas abaixo, e aqui estão as afirmativas. A primeira, a segunda, a terceira são afirmativas porque sugerem que tudo esteja certo de acordo com o estatuto. Primeira questão: na organização de seu regime didático, inclusive de currículo de seus cursos, a Universidade de Brasília observará a Lei 3.998, de 15 de dezembro de 1961. Talvez para você essa questão seja muito simples ou muito difícil, a depender do que você entende de questão de concurso público. Porque você olha, meu Deus, citou lei. Será que eu preciso saber de todas as leis contidas na legislação da Universidade de Brasília? Não, é a atenção a detalhes, galera. Com toda a certeza, a banca não vai cobrar de você. Olha só. Ah, não é esta lei. Seria a lei número 9.000 alguma coisa. Seria a lei número 13.000 não sei o quê. Não é isso, tá bom? E aí? Mas dito isso, certo ou errado? É isso que chamamos de julgar as afirmativas abaixo. Outra afirmativa ou item. Está aberta a pessoas e entidades a participação, com direito ao uso da palavra, em reuniões de instâncias colegiadas, a critério destas. E aí? Quer dizer que, a juízo, a critério das instâncias colegiadas, pessoas e entidades poderão participar das reuniões e ainda ter direito ao uso da palavra? Seria com direito ou sem direito ao uso da palavra? É aberta ou não essa reunião? Percebe? É a sua reflexão. Terceira questão, cobrando conhecimento sobre o Estatuto da UNB, os papéis sociais, os relacionamentos estruturais, as responsabilidades individuais, os limites de autoridade e os requisitos exigidos dos membros da comunidade universitária, bem como os seus direitos, são pautados nos princípios e nas finalidades expressos no Estatuto da UNB, definidos no Regimento Geral e nas resoluções dos Conselhos Superiores. Que tal? Das três questões, qual você achou a mais difícil? Eu falo questões, mas são itens ou afirmativas. A primeira você disse que está certo ou errado. E a segunda? E esta terceira aqui, cuja redação é extensa? Até mesmo cansativa, não é verdade, galera? Vamos lá? A primeira está errada. Como assim, Fábio? Nós veremos. A segunda, certinha. A terceira, afirmativa. Errada. E olha só, tudo nos detalhes. Os erros estão nos detalhes. Vamos lá? Artigo 2º do Estatuto, lá no parágrafo único diz: na organização de seu regime didático, inclusive de currículo de seus cursos, a UNB observará tão e somente o disposto no parágrafo único do artigo 14 e no artigo 15 da referida Lei 3.998, de 15/12 de 61. Então, percebe? Você não precisa saber qual é a lei a que se refere o Estatuto, ou a lei em que a organização do regime didático da Universidade de Brasília precisa observar. O que você precisava perceber é que não é a íntegra da lei, não é toda esta lei 3.998, mas tão e somente, olha aqui o destaque, galera, tão e somente o disposto no parágrafo único do artigo 14 e no artigo 15. E você também não precisa saber, meu Deus, vou decorar o parágrafo único do artigo 14 e também todo o artigo 15 da Lei 3.998. Não é isso, galera.
o que chamamos a atenção nesta primeira afirmativa é que, na organização do regime didático lá da Universidade de Brasília, inclusive do currículo dos seus cursos, esta universidade, a UNB, vai observar alguns pontos apenas desta lei e não observar a lei em si. Tudo bem? É isso que foi cobrado aqui na primeira afirmativa. Segunda, como eu disse, está correta e a fundamentação está no artigo 10 do Estatuto. Tudo que você lê aqui, pode ler. Tudo está lá naquela afirmativa que deixou correta. Então, primeira, errada, porque não é para observar toda a lei, não é para observar a lei em si, mas parágrafo de um artigo e um outro artigo desta lei. Tudo bem? São observações pontuais de uma legislação lá de 1961. Isso aqui, galera, olha que loucura. Bastante coisa para ser lida e o erro, vamos destacar, está no finalzinho. É para observar o Estatuto da UNB? É para observar o Regimento Geral da UNB? Sim. Observam-se as resoluções dos conselhos superiores? Talvez sim, mas não é o que está escrito lá no Estatuto, no artigo 57. Leia tudo o que está aqui, como estava lá na afirmativa que lemos há pouco, e observem princípios e finalidades expressos no Estatuto da UNB, no Regimento Geral, definidos no Regimento Geral da UNB e no Código de Ética, galera. Não é nas resoluções dos conselhos superiores. Muito embora você saiba, existem conselhos superiores na Universidade de Brasília? Existem. Inclusive abordamos em vídeos anteriores em questões, tá bom? Então, aqui sobre o Estatuto foram 3 questões. Primeira, errado. Segunda alternativa, certo. Terceira, errado. Regimento Geral. De acordo com o Regimento Geral da UNB, julgue os itens a seguir. Primeiro item. A pauta da reunião do colegiado não pode ser alterada no decorrer desta. Olha que legal. A pauta da reunião do colegiado não poderá ser alterada. Quem não pode ser alterada? A pauta. Então, a pauta da reunião não pode ser alterada no decorrer desta. Desta quem? Da reunião. A pauta da reunião não pode ser alterada enquanto ocorre a reunião. É isso que está no regimento? Olha aqui, segundo item. Compete ao chefe do departamento submeter, na época devida, à consideração do departamento, conforme instrução dos órgãos superiores, o plano das atividades a serem desenvolvidas em cada período letivo. Uma redação extensa deste item. Está certo ou errado de acordo com o Regimento Geral da UNB? Nós veremos. Terceiro item. Ao Conselho Universitário cabe regulamentar a orientação acadêmica. Você sabe que o Conselho Universitário é bastante importante na UNB. É instância máxima, órgão máximo. E aí, certo ou errado? Quarto item. As unidades acadêmicas organizam-se por amplas áreas de conhecimento em que há tradição consolidada na universidade, de reconhecidas relevância e qualidade no ensino de graduação e de pós-graduação e em pesquisa e extensão. Uma afirmativa também de redação muito longa, mas isso está lá no Regimento Geral da UNB? Vale a pena o estudo com questões visando ao acerto lá na prova. Já está gostando do vídeo? Deixa um like, isso ajuda bastante o canal e me estimula a gravar mais e mais vídeos para vocês. Escreva nos comentários aí, por exemplo, apenas o sinalzinho de mais. Aí eu saberei, devo gravar mais vídeos para a turminha, para a galerinha, estudando para o concurso público da FUB-UNB. Outro item. A comissão examinadora de dissertação ou de tese deve atribuir uma das seguintes menções: aprovação, revisão de conteúdo, reformulação ou reprovação. Você estuda lá no Regimento Geral da UNB.
Menções, aprovação e reprovação, você imagina, opa, a pessoa vai apresentar a dissertação, vai apresentar a tese. Será que foi aprovada a dissertação ou foi reprovada? E a tese, aprovada ou reprovada? Mas além dessas menções de aprovação e reprovação, existem outras duas, reformulação ou revisão. Mas seria revisão de conteúdo? Olha o que eu estou sugerindo para vocês. Reflita. Outra, afirmativa. Os cursos podem resultar da associação da Universidade de Brasília com outras instituições, ou ser mantidos exclusivamente pela universidade, pela UNB, devendo a coordenação, neste último caso, sofrer os ajustamentos necessários conforme o plano específico de cada curso. Eita, galera, turma, essa daqui você achou difícil? Você leu algo como isso aqui, lá no Regimento Geral da UNB? Houve uma pessoa que passou os olhos e reza a lenda que ela fala que está lá. Tudo isso aqui está deste jeito no Regimento da UNB. A pessoa está certa, galera? Ah, turminha, eu tenho certeza de que você está atento e de que você está atenta. Outra afirmativa, outro item, ficam a cargo dos órgãos da reitoria da universidade, ressalvados os casos de delegação, os pagamentos e recebimentos, bem como a escrituração de sua despesa. Então, ficaria a cargo dos órgãos da reitoria da universidade, ou da própria reitoria, ou seria do conselho universitário, ou do conselho de administração. Esta sua reflexão para assimilar o conteúdo. Porque quando você estuda com questões, turminha, no caso do concurso público da UNB, questões formuladas, elaboradas pela banca CESP-SEBRASP, então você tem um enunciado, você vê aqui, de acordo com o Regimento Geral da UNB, julgue os itens. E aí você lê item a item. Primeiro item, certo ou errado? Segundo item, certo ou errado? Terceiro item, certo ou errado? Vamos às fundamentações? Lá no artigo 53 diz: a pauta da reunião do colegiado pode ser alterada no decorrer da reunião, com a anuência deste. Olha isso! A banca Nagata formulou o item afirmativo, está escrito assim: a pauta da reunião do colegiado não pode ser alterada no decorrer desta reunião. Pode sim. Você observa aqui, a pauta da reunião do colegiado pode ser alterada no decorrer da reunião com a anuência deste. Deste quem, galera? Deste colegiado. Percebe? E aí? Então, primeiro item, errado. O que estiver errado, vamos riscar na cor vermelha? Errado, mas na sua prova você marca E, letra E. Compete ao chefe do departamento submeter, na época devida, à consideração do departamento, conforme a instrução dos órgãos superiores, o plano das atividades a serem desenvolvidas em cada período letivo? Exatamente. Você observa aqui, inciso 3, olha aqui, do artigo 37. Competem ao chefe do departamento administrar e representar o departamento. Legal. Convocar e presidir as reuniões do departamento. Ótimo. Inciso 3 do artigo 37. Submeter, na época devida, tudo o que você lê aqui, destacado na cor azul, é o que está aqui. Por isso, nós vamos colocar um Czinho. Vamos ver. C. Beleza? Isso mesmo. Ao Conselho Universitário cabe regulamentar a orientação acadêmica. Olha que item curtinho, galera. Pode estar na sua prova sim. E aí? Tem certeza de que está certo ou de que está errado? Você vê, artigo 93, aqui a cabeça do artigo, que diz: a orientação acadêmica nos cursos regulares de graduação tem como objetivo fornecer ao aluno as informações e as recomendações necessárias ao bom desenvolvimento de seus estudos durante sua permanência no curso. Parágrafo 1º do artigo 93, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, olha o destaque na cor rosa, cabe regulamentar a orientação acadêmica. Então, o que está na afirmativa está errado, porque não é o Conselho Universitário. Nananina não. Ok?
Então, primeiro item, errado. Segundo, certo. Terceiro, errado. E este quarto item, certo ou errado? Vamos à fundamentação. Aqui está no parágrafo 2º de algum artigo, não é do artigo 93. Vamos aqui destacar, na cor verde retângulo, as unidades acadêmicas organizam-se por amplas áreas de conhecimento, etc. e tal, até pesquisa e extensão. Tudo que você lê aqui, galera. Por isso que este item aqui, podemos, com toda certeza, colocar um certo. Certo. Tá bom? Pode ler, para você frisar, guardar, memorizar, assimilar. A comissão examinadora de dissertação ou de tese deve atribuir uma das seguintes menções. São 4 menções possíveis: aprovação, reprovação, reformulação e... Aí sim, galera, observe o erro. Vou destacar. Não é revisão de conteúdo. Está no Regimento Geral da UNB. Revisão de forma. Forma. Você não precisa saber a diferença entre forma e conteúdo, tá bom? Mas a atenção a este detalhe é necessário. Beleza? Por isso que tudo isso aqui, ó, é errado. Simplesmente pela modificação. Não é revisão de conteúdo, é revisão de forma. Os cursos podem resultar da associação da UNB com outras instituições. Ok, eu vi isso no regimento. Ou os cursos podem ser mantidos exclusivamente pela própria UNB. Ótimo! Devendo a coordenação, neste último caso, sofrer os ajustamentos necessários conforme o plano específico de cada curso. Ah, turminha, galera! Talvez o item ou afirmativa mais difícil do vídeo. Mais difícil. Sim, galera, de verdade. Vamos direto à fundamentação para você perceber onde está o erro? Artigo 79. Os cursos podem ser mantidos exclusivamente pela universidade. Legal. Ou resultar da associação da universidade com outras instituições, devendo a coordenação, neste último caso, sofrer os ajustamentos necessários. Isso aqui que é importante, galera. Tudo que você viu aqui, ó, em destaque no retângulo azul, estaria certo se não fosse isso aqui, ó, neste último caso. Porque quando diz neste último caso, e aqui na afirmativa, seria no caso de aqueles cursos serem mantidos exclusivamente pela universidade. E não é isso que diz o regimento da UNB. Tá claro para você? Observe. Os cursos podem ser mantidos exclusivamente pela UNB. Beleza. Ou então, resultar de associação da UNB com outras instituições. E neste caso aqui, neste último, de resultar da associação da UNB com outras instituições, neste último caso, neste caso aqui, em destaque, sublinhado por azul, aí sim a coordenação vai sofrer os ajustamentos necessários. Consegue perceber nitidamente a diferença do que está no artigo 79 do regimento e o que você leu aqui na assertiva, no item a ser julgado? Por isso que tudo isso aqui, galera, está errado. Lembre-se, coordenação, no caso de resultar da associação da Universidade de Brasília com outras instituições, a coordenação vai sofrer, ou pode sofrer, ou deve sofrer ajustamentos necessários. Tá bom? Agora, se for, ou se forem mantidos exclusivamente pela universidade, esse ajustamento necessário não acontece. Não é dever da coordenação. Uai, é o próprio curso da Universidade de Brasília. Beleza? Última questão, ficam a cargo dos órgãos da reitoria da universidade, ressalvados os casos de delegação, os pagamentos e recebimentos, bem como a escrituração de sua despesa. Isso aí, galera. Exatamente o que você vê aqui, ó, artigo 169 do Regimento Geral da UNB, o que você lê em tela agora. Olha o destaque. Artigo 169. E é o que você vê aqui. Por isso que esta afirmativa
É uma verdade, está certo. Na sua prova, você marcaria: primeiro item, errado. Segundo, certo. Terceiro, errado. Quarto, certo. Quinto, errado. Sexto, errado. Sétimo, certo. Valeu o vídeo, galera. 10 questões. Ou foram mais de 10? Tudo bem, importante é o seu estudo. E espero que você esteja se preparando e conquiste a sua vaga lá na UNB. Valeu, galera. Valeu, turma. Bons estudos e até a aprovação.